Beleza, vamos lá, galera. Capítulo 9, Matemática 2, né? Matéria que a gente vai passar pro nono ano aí. Vamos falar sobre sevianas, né? E no que essas sevianas elas se transformam. Elas se transformam em bissetriz, altura e mediana e mediatriz. A gente vai explicar isso aí bem detalhadamente para vocês. O que acontece? A gente vai começar aqui pelas sevianas, e nas sevianas a gente vai precisar entender o seguinte, ó. O segmento de reta que tem uma das extremidades em um dos vértices do triângulo e a outra no lado oposto a esse vértice. Então, beleza, vamos entender como é que funciona essa parada aí, galera. Ó, é um segmento de reta que tem uma das extremidades. Então, ó, a seviana, que é esse segmento de reta aqui, ela tem uma das extremidades em um dos vértices do triângulo, né? E a outra extremidade, ela vai direitinho lá no lado oposto do triângulo. Do lado oposto a esse vértice, né? Então, ó, uma extremidade começando em um dos vértices e a outra extremidade no lado oposto, né? Então, ó, AE, que é essa seviana aqui, ó, ela é igual, ó, seviana com extremidade no vértice A, extremidade no vértice A e no lado BD, ao lado aqui, ó, o lado BD. Então, nós já entendemos o que é uma seviana, né? Ou um dos comportamentos da seviana. A gente vai ver mais coisas aí relacionadas à seviana. A seviana, ela vai assumindo nomes diferentes. A gente vai ver isso agora nesse próximo aqui. Vamos ver que nome que ela vai assumir aqui agora, ó. Bissetriz é uma seviana, né? Que tem um nome específico, bissetriz. Por que esse nome específico? Ó, é a seviana que divide o ângulo interno do vértice de origem em dois ângulos congruentes. Então vamos ver como é que isso funciona aqui, galera. Pensa comigo, ó. É uma seviana que divide o ângulo interno de origem. A origem da seviana é aqui, ela vai ligar até lá o lado oposto, né? Só que quando ela sai desse vértice aqui, o ângulo dela de origem, o que ela faz? Ela divide o ângulo ao meio, né? Então, uma das coisas que nós devemos gravar é o seguinte, que seviana, ou melhor, bissetriz é a única seviana que divide o ângulo ao meio, o ângulo interno, né? O seu ângulo de origem ao meio. A bissetriz é a única seviana que divide o ângulo interno ao meio. Né? A gente tem que guardar isso. Toda vez que fala em bissetriz, já está sabendo que ela está dividindo o ângulo, né, de origem dela exatamente ao meio. Aqui, ó, BD é a bissetriz interna do ângulo B, né? Desse ângulo B aqui. Beleza, tem algumas coisas que nós precisamos saber. Por exemplo, vou falar sobre o centro. O centro é o ponto equidistante aos lados do triângulo. Como é que isso funciona, galera? Presta bem atenção aqui no que eu vou falar para vocês agora. Ó, eu tenho aqui, ó, três sevianas dentro do mesmo triângulo, ó. Primeira seviana, que é a seviana BE, uma segunda seviana, que é CF, e uma terceira seviana, que é AD, né? Você vê, ó, que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Eu estou falando, onde eu falei seviana aqui, você vai entender como bissetriz. Eu tenho três bissetrizes dentro do mesmo triângulo. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui uma circunferência inscrita dentro do triângulo, né? E o que é que isso aqui está querendo dizer? Que essa circunferência inscrita aqui, olha o raio dela aqui, ó. Isso aqui é raio, né? Que é um segmento que sai do centro para a borda do círculo. Um segmento que sai do centro para a borda do círculo, segmento que sai do centro para a borda do círculo. Então, ó, raio, aqui é raio e aqui é raio, né? São esses segmentos. Ele tem o mesmo tamanho. Então, o que está dizendo,
essa referência que está sendo feita aqui é sobre exatamente essa medida. Quando, né, três bissetrizes, né, elas estão dentro do mesmo triângulo, ela vai criar sempre o incentro. O incentro é o ponto equidistante aos lados do triângulo, né? Daqui até esse lado aqui, raio. Daqui até esse lado aqui, raio. Daqui até esse lado aqui, raio. Então, eles têm a mesma distância. Beleza. Temos mais coisas para falar sobre sevianas, né? Nós falamos primeiro sobre a bissetriz. Vamos falar sobre a altura mediana e a mediatriz. Vou apagar esse quadro. Vou colocar novos desenhos aqui no quadro. E aí a gente volta para dar prosseguimento a essa aula aí. Beleza? Beleza, galera. Vamos dar prosseguimento à aula aí. Né? Continuamos falando das sevianas. Aqui é só uma continuidade. O que acontece? Nós vamos falar agora de mais uma parte da bissetriz, né? Que é a bissetriz externa. Vamos ler o que está escrito lá. Ó. Todo ângulo externo de um triângulo também possui bissetriz, com uma extremidade em um vértice e outra na reta suporte do lado oposto. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó, a minha bissetriz externa, estou acertando aqui, a minha bissetriz externa, ela tem uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade na reta suporte. O que seria uma reta suporte? São esses prolongamento de reta que a gente faz. Né? Todo triângulo você pode fazer prolongamento de retas se você quiser. Eu tenho esse triângulo aqui, então eu fiz dois prolongamentos de reta. Né? Eu fiz esse prolongamento de reta aqui, ó, e fiz esse prolongamento de reta aqui. Então, eu poderia fazer essa minha bissetriz em qualquer um dos vértices do triângulo. Eu escolhi fazer nesse vértice aqui. Então, ó, eu peguei um dos vértices do triângulo e vou ligar o lado oposto. Só que para eu poder ligar o lado oposto, eu vou ter que fazer um prolongamento de reta que nós chamamos de reta suporte. Né? A minha bissetriz, então, ela vai poder ser traçada. Então, ó, esse aqui tem a mesma medida desse aqui. Ele vai poder, essa bissetriz externa, né, vai poder ser traçada de um dos vértices para a reta suporte do lado oposto. Tranquilo? É assim que se dá a bissetriz externa. Ó, DE, bissetriz, né? Só que tipo de bissetriz? Externa. Essa bissetriz está sendo, né, colocada do lado de fora. Beleza, agora nós vamos falar das alturas, né? Ó, altura é mais um nome que se dá para a seviana, ou é um dos nomes que a seviana tem. É a seviana perpendicular ao lado oposto ou a reta suporte que contém esse lado. Vamos ver como é que funciona isso, galera. Ó, eu tenho aqui, ó, esse vértice, né? Na verdade, todos os triângulos eu tenho 3 vértices. Eu vou ligar um vértice ao lado oposto. Quando é que eu sei que uma seviana está sendo traçada e eu vou dar para essa seviana o nome de altura? Eu vou dar quando essa seviana estiver indo lá no lado oposto e formando um ângulo de 90 graus. Quando ela cortar o lado oposto de maneira perpendicular. Tudo bem, galera? Ó, é a seviana perpendicular ao lado oposto. Ela sai daqui e vai para o lado oposto de maneira perpendicular. Perpendicular formando um ângulo de 90 graus, né? Ou a reta suporte que contém esse lado. A gente vai ver esse finalzinho, né, na outra ali, porque eu vou falar sobre a reta suporte. Mais um pouco sobre a reta suporte, né?
BH, ó, BH é a altura relativa ao lado AC, né? Então, BH é a altura relativa ao lado AC, por quê? Porque está cruzando de maneira perpendicular no lado AC. Beleza, galera? Vamos lá. Ó, o encontro das três alturas de um triângulo em um único ponto é chamado de ortocentro, né? Então, quando as três alturas elas se cruzam no mesmo triângulo, nós damos o nome de ortocentro. Então, ó, eu tenho, ó, as alturas saem do vértice, corta de maneira perpendicular o lado oposto. Sai do vértice, corta de maneira perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Sai do vértice, corta o lado oposto de maneira perpendicular. O encontro das alturas nós chamamos de ortocentro. Tranquilo, galera? O encontro das três alturas de um triângulo em um único ponto é chamado de ortocentro. Tá aqui, ó, vou até dar uma sublinhada aqui, ó, né, que nós representamos com a letra O. E varia de lugar dependendo da classificação do triângulo quanto aos ângulos. A gente vai falar sobre isso agora também. Ó, o ortocentro fica localizado na parte interna do triângulo. O ortocentro fica localizado sempre na parte interna do triângulo. Ele varia de lugar de acordo com a classificação do triângulo. Quais são as classificações do triângulo? O triângulo pode ser acutângulo, pode ser retângulo e pode ser obtusângulo. Tudo bem? Quando é que ele é acutângulo? Quando todos os ângulos, ó, quando todos esses ângulos aqui, ó, eles são menores que 90 graus, né? Vai ter um ponto para que o ortocentro né, onde ele se encaixa. No triângulo retângulo, né, ele vai variar de acordo com a classificação do triângulo. No acutângulo, ó, o ortocentro fica localizado na parte interna do triângulo. Em que triângulo? No acutângulo. No triângulo retângulo, a gente vai perceber uma situação aqui, ó, o ortocentro fica localizado no vértice do ângulo reto. Então, galera, olha só, o triângulo retângulo, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tem o seu ângulo reto aqui. Então, o vértice, ou melhor, o centro, né, o ortocentro, fica localizado no vértice do ângulo reto. Então, o ortocentro, ele está aqui, ó, no mesmo vértice do ângulo reto, né? Então, o ortocentro, ele é congruente com o meu vértice A, né? O ortocentro congruente com o meu vértice A. É aqui onde as três alturas se encontram. Então, ó, do ângulo de 90, ele se corta perpendicular ao lado oposto, né? Os outros dois ângulos que são complementares, como é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, esse cateto aqui, ele é a altura do meu vértice C. Esse cateto aqui é a altura do meu vértice B. Tranquilo? Então o ortocentro fica bem aqui, ó, em cima do ângulo de 90 graus, como está dizendo aqui no enunciado. Tudo bem, galera? Beleza. Novamente, tem mais algumas coisas para nós falarmos de sevianas, então eu vou apagar o quadro novamente e vou colocar mais alguma coisa para a gente no quadro aí, tá? Segura só um pouco. Então vamos lá, galerinha. Tem mais alguns triângulozinhos aí, com mais algumas sevianas, né, que a gente vai tomar conhecimento aí, que nós vamos tomar conhecimento, né? Nós falamos do quadro anterior, nós falamos do triângulo acutângulo, do triângulo retângulo, e agora a gente vai falar do obtusângulo, né? O que acontece aqui no nosso obtusângulo? O ortocentro localiza-se na parte externa do triângulo,
olha aqui onde ele aparece, ó. No nosso obtusângulo, o ortocentro ele vai aparecer na parte externa do triângulo. Nós falamos de prolongamento de reta e de reta suporte. Ó, sai do vértice, vai ao lado oposto formando um ângulo de 90 graus. Sai do vértice, vai ao lado oposto formando um ângulo de 90. Sai do vértice, vai ao lado oposto formando um ângulo de 90. Quando eu faço os prolongamentos, ó, o prolongamento, né? Ó, o triângulo, na verdade, é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu triângulo. O resto é prolongamento para eu poder atingir a reta suporte. Tranquilo? E para quando eu alcançar o lado oposto, eu vou sempre alcançar na minha reta suporte. Tudo bem, galera? E aí onde vai aparecer o ortocentro? O ortocentro vai aparecer na parte externa do triângulo, né? Diferente dos outros. Ou que aparece no ângulo de 90 graus, ou aparece na parte interna do triângulo, no caso do nosso triângulo acutângulo. Beleza. A gente vai ter maiores informações sobre isso com o decorrer das nossas aulas. No início, assim, pode parecer alguma coisa meio estranha, mas isso aqui é perfeitamente compreensível. Fica tranquilo. Beleza, vamos falar agora da mediana. É a seviana que tem como uma de suas extremidades o ponto médio do lado de um triângulo, ou seja, que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Galera, liga um vértice ao lado oposto a ele. E ó, vai dividir o lado oposto em tamanhos iguais. O tamanho desse lado é igual a esse, então vai dividir o lado oposto exatamente ao meio. Quem faz isso? A mediana. Assim como a bissetriz divide o ângulo o ângulo de origem ao meio, o que a mediana faz? Ela divide o lado, né? Ela sai de um vértice, vai lá do outro lado e divide aquele lado exatamente ao meio. Tranquilo? BM, né? É a minha mediana, é a mediana relativa ao lado AC, a esse lado AC aqui, né? Se eu tiro uma mediana daqui para cá, o que essa mediana aqui, ó, vai fazer com esse lado aqui? Vai dividir esse lado exatamente ao meio, duas partes de mesmo tamanho. Tudo bem, galera? É isso que a mediana faz. Aí tem uma outra parada aqui que é interessantíssima que a gente vai ver agora, ó. Em todo triângulo pode-se traçar três medianas que se cruzam em um único ponto chamado de baricentro. Então, ó, eu desenhei um triângulo e tirei mediana de todos os seus vértices, né? Ó, saiu daqui do vértice A e passou lá no lado B, dividindo o lado M, dividindo o lado M, ó, em duas partes. Tirei uma outra mediana aqui no B, no vértice B, e ó, dividiu o lado oposto em duas partes iguais. Tirei uma mediana aqui do lado C, dividi o lado oposto em duas partes iguais. Tá vendo? Três tracinhos. Dividi o lado oposto em dois tamanhos iguais, né? Aí, o que é que eu falei que é interessante? É que esse ponto aqui, o ponto de encontro das medianas, nós chamamos o ponto de encontro da mediana de baricentro. Ó, baricentro. O que esse baricentro tem de interessante? Tem algumas coisas interessantes aqui no baricentro. Eu vou falar uma delas agora, porque a próxima eu vou falar no próximo triângulo. É que se você pudesse recortar esse triângulo aqui, pegar uma ferramenta, cortar aqui certinho onde é o triângulo aqui, pegar assim alguma coisa pontiaguda, né? Ou uma própria caneta dessa, e você pegar esse triângulo aqui e posicionar em cima, nesse ponto aqui, né?
fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ó, posicionar assim, o que que acontece? Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Se você posicionar nesse ponto, esse triângulo ficaria certinho aqui em cima, ele não cairia. Por quê? Porque aqui é o centro de gravidade desse triângulo. Tranquilo? Então, beleza. Mais uma curiosidade pra gente aí. Galera, mais uma vez, vou apagar e vou lançar mais alguns triângulos aí pra gente poder estudar mais alguma coisa sobre sevianas aí. Tranquilo? Vamos lá, galera. Mais um quadrozinho aí pra gente aí. Vamos ver o que tem separado pra gente aqui, ó. Em um triângulo retângulo, a mediana, que parte do ângulo reto, divide a hipotenusa em dois segmentos do mesmo tamanho da mediana. Então, o que quer dizer isso aqui, galera? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou tirar uma mediana a partir do ângulo reto aqui, ó. O que a mediana faz? Ela divide o lado oposto em dois tamanhos iguais. Esse tamanho dessa seviana aqui, que nós chamamos de mediana, ela vai ter o mesmo tamanho desses dois lados aqui, ó. Ele vai ter essa mesma medida aqui, ó. Os três vão ter a mesma medida. Então, toda vez que o triângulo for retângulo e você tirar uma mediana do ângulo reto, o que vai acontecer? Essas três medidas aqui, ó, vai ser igual da mediana e das duas partes que for dividido o lado oposto. Tudo bem? Beleza, ó. AM congruente com BM congruente com CM. Ó. AM congruente com BM, que é congruente com MC. Tudo bem? Beleza, vamos para a mediatriz aqui. É uma reta que divide um segmento de reta em duas partes congruentes, de forma perpendicular. Então, galera, presta atenção. Já não se trata mais de seviana. Ela só é uma reta, né? É uma reta que divide um segmento de reta em duas partes congruentes, de forma perpendicular. Não é uma seviana, pois não passa por um vértice. Então, nós já temos a consciência de que não é uma seviana. Por quê? Porque a seviana ela sempre sai de um vértice para o lado oposto do triângulo, de um vértice para o lado oposto do triângulo, né? De um vértice, não é isso, né? É só uma reta, é uma reta que divide um segmento de reta em duas partes congruentes. Então, ó, o que eu quero que vocês entendam é que, ó, eu peguei uma reta e vou dividir um lado do triângulo aqui, ó, em duas partes congruentes, duas partes do mesmo tamanho. Esse aqui tem o mesmo tamanho desse, assim como esse lado tem o mesmo tamanho desse, assim como esse lado vai ter o mesmo tamanho desse. Então, ó, essa reta aqui dividiu em duas partes congruentes, essa aqui, ó, dividiu em duas partes congruentes, e essa aqui, ó, essa aqui dividiu em duas partes congruentes. Beleza. De maneira como, ó, perpendicular. É uma reta que divide um segmento de reta em duas partes congruentes, de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Não é uma seviana, pois não passa por um vértice. Uma outra coisa que eu quero que fique claro aqui, que o encontro das mediatrizes, o ponto de encontro aqui, ó, o C aqui, ó, das mediatrizes, C é o circuncentro do triângulo ABG. Ó, triângulo ABG. O C é o circuncentro do triângulo. O triângulo está desenhado dentro de um círculo, beleza? E, ó, a mediatriz é o centro desse círculo, né? Que o triângulo está desenhado dentro dele. Tudo bem, galera? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção, ó, que do circuncentro aqui para o vértice A é raio, do circuncentro para o vértice B é raio, do circuncentro para o vértice C é raio. Então essas três medidas aqui, elas também são iguais. Tranquilo, galera? Tem, né, detalhes, né,
que vão nos chamando a atenção e a gente vai falando sobre esses detalhes. Aqui, ó, as três mediatrizes de um triângulo se encontram em um único ponto, chamado de circuncentro. Falei sobre isso, né? Que também é o centro da circunferência. Circunferência circunscrita a esse triângulo, né? Eu falei que o triângulo ele está inscrito, né? Ele está desenhado dentro da circunferência, né? São detalhes que a gente olha para a figura e vai identificando coisas na figura. Beleza, galera, vou apagar mais esse quadro, estou apagando e vou colocar o último quadro para a gente aqui agora com os últimos detalhes, para daí a gente começar a partir para os exercícios aí, beleza? Então, só mais um segundo. Vamos lá, galera, último quadro, nós já temos até um exercíciozinho ali, vamos ver como é que isso aqui se comporta, tranquilo? Então, ó, é um triângulo equilátero, ou melhor, é um triângulo equilátero. Em um triângulo equilátero, todas as sevianas vistas anterior. Então, ó, vamos pegar a linha de raciocínio. Ó. Em um triângulo equilátero, todas as sevianas vistas anterior. As sevianas vistas anterior, quais foram? Bissetriz, mediana e altura coincidem. Onde é que elas se coincidem? Só no triângulo equilátero, ou seja, são o mesmo segmento quando partem do mesmo vértice. Então, ó, esse ponto aqui, ou melhor, esse triângulo equilátero aqui, né? Quando nós temos esse triângulo equilátero, essas sevianas, né? Elas formam em um só momento, no triângulo equilátero, elas formam em um só momento bissetriz, mediana e altura. Por exemplo, ó, bissetriz, por quê? Ela sai de um vértice, divide o ângulo em que ela pertence, né? O seu ângulo de origem ao meio. Ó, sai do vértice, divide o ângulo de origem ao meio, sai do vértice, divide o ângulo de origem ao meio. Então ela é bissetriz. Mediana, por quê? Porque quando ela sai do vértice e vai lá do outro lado, o que ela faz? Ela divide esse lado em tamanhos iguais. Esse lado igual a esse. Divide esse lado em que ela, né, sai do vértice, vai para o outro lado, divide esse lado em tamanhos iguais, porque o triângulo é equilátero. Ó. Saiu como bissetriz, dividindo o ângulo ao meio, e ó, vai lá para o outro lado, e ela também é mediana, porque ela divide o lado oposto, né? Ao vértice, ao meio. E a altura, por quê? Porque quando ela sai daqui e encontra o lado oposto, ela encontra o lado oposto de maneira o quê? Perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Toda vez que uma seviana sai de um vértice e divide o lado oposto de maneira perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, ela também é altura, né? B, altura relativa ao lado AC, C, altura relativa ao lado AB e ó, é relativa ao lado BC. Tudo bem, galera? Então, ó, num triângulo equilátero, esse ponto aqui, ele é comum para os três. A seviana, ela é comum para os três, né? Tanto para bissetriz, mediana e altura. Tudo bem, galera? A seviana ela vai estar cumprindo essas três funções. Beleza, dito isto, a gente já pode ir para o primeiro exercício aqui, que é o número 1. O segmento perpendicular traçado de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado... Galera, toda vez que sai de um vértice e cruza o lado oposto de maneira perpendicular, tá falando aqui, ó, de maneira perpendicular, nós estamos tratando de quem? Da altura.
Mas por que ele fala em reta suporte? O segmento perpendicular traçado de um vértice de um triângulo, a reta suporte do lado oposto. Por quê? Porque nós podemos ter um triângulo assim, ó, por exemplo. Ó, eu tenho um triângulo assim, né? Esse aqui é um triângulo. Eu quero saber a altura desse triângulo, ó, eu vou fazer aqui a reta suporte, né? E a altura vai ser isso aqui, ó. Eu vou traçar a altura aqui de maneira perpendicular. Essa altura eu vou ver aonde? Na reta suporte. Eu não vou ter como ver essa altura aqui dentro do próprio triângulo. Eu vou ver aonde? Na reta suporte. Por isso que ele fala na reta suporte do lado oposto, né? Passando de maneira perpendicular. Tudo bem, galera? Mas existe, né, triângulos que você pode ver a altura dentro do próprio triângulo. Tudo bem? Isso aqui é porque é uma maneira mais completa de estar entendendo, né, esse conceito. Galera, fiz o exercício número 1. Tem mais 4 exercícios conceituais para que vocês possam fazer. E é o que eu quero que vocês façam. Esses exercícios eu vou corrigir quando? Na nossa aula de monitoria. Tudo bem? Forte abraço para vocês aí e até a próxima oportunidade.